Oi pessoal, tudo bem? Vamos gravar uma aula diferente, eu vou fazer uma experiência. Eu tô, eu vou gravar a aula hoje de uma maneira diferente. Eu vou gravar hoje a aula do monitor do meu computador para ver como é que fica. Eu nunca fiz um tipo de gravação desse jeito, né? Então é uma forma de aprendizado também para mim. Espero que vocês gostem. Eu estou usando um programinha chamado OBS, que é um programinha para gravação que grava a tela do computador. Eu, primeira vez que eu tô mexendo, né? Achando, ver como é que é essa experiência. E aí fica mais fácil gravá-la assim, desse estilo aqui, porque eu não tenho o trabalho de estar escrevendo no quadro. Quando for aula assim, que for só teoria, que eu puder pegar e fazer as imagens na tela do computador, acho que fica mais fácil para a gente poder. Fica mais fácil e até mais didático. Vai ficar mais fácil para mim transmitir para vocês e para vocês captarem mais informações. É bom porque, além de eu não ter o trabalho de um trabalho grande de ficar copiando no meu quadro aqui que é pequeno, eu fico copiando e apagando. É bom porque todas as informações ficam na tela do meu computador. Eu estou testando aqui com o Paint, né? O próprio Paint do Windows, que eu tirei as imagens e coloquei aqui. E daí eu faço explicação. É bom porque tudo que eu tenho que falar já está aqui na tela do computador, né? Não tenho que estar digitando nada. Aí para vocês é bom porque a informação fica completa. E aí o que tiver, os detalhes que eu tiver de acrescentar, eu vou falando aqui, tá? A gente vai começar falando sobre classificação das cadeias carbônicas, tá? Aí elas têm, aqui tem a primeira classificação, né, que a gente chama de abertas ou acíclicas. Acíclicas, o próprio nome já diz, né? A de não cíclicas, tá? É a própria cadeia tipo aberta. E quando a gente fala desse tipo de cadeia cíclica, a gente tem aqui todos os tipos, né? Eu tenho aqui saturada, insaturada, a homogênea, a heterogênea, a normal e a ramificada. Quando eu falar de saturada e insaturada, eu estou falando com relação ao tipo de ligação entre os carbonos. Se vocês observar aqui, ó, entre cada carbono aqui, ó, tá? Aqui no tracinho vermelho que eu estou fazendo, só para você chamar a ideia, cada ligação entre carbono aqui, a gente tem apenas ligações simples, entendeu? Então, ligações é, saturadas, abertas, são aquelas que possuem apenas ligações simples entre carbonos. E as insaturadas, que é a desse exemplo aqui, elas têm pelo menos uma dupla ligação, tá? Uma dupla ou uma tripla ligação entre os átomos do carbono, como a gente tem, pode ver aqui, por exemplo, aqui, ó. Beleza? Então, acho que aqui ficou bem claro, né? Vamos para a próxima. A próxima é ligações abertas homogêneas ou heterogêneas. Nesse caso aqui de homogênea e heterogênea, a gente tem que levar em consideração ao heteroátomo. O que seria esse heteroátomo? Heteroátomo é qualquer átomo que seja diferente do átomo do carbono. É isso que a gente chama de heteroátomo. Por exemplo, nesse exemplo aqui de heterogênea, a gente tem aqui, ó, não possui heteroátomo. Mas aí, até que tem, ó, na molécula, eu tenho um átomo de oxigênio bem aqui, tá? Mas aí diz, ó, não possuem heteroátomo. Mas quando a gente diz heteroátomo, é o heteroátomo entre átomos de carbono. Como aqui eu tenho um exemplo aqui nessa aqui, ó, nessa heterogênea aqui. Por que ela é heterogênea? Porque ela possui esse heteroátomo entre a ligação entre carbonos, entre dois carbonos, entendeu? Aqui tem um heteroátomo dessa homogênea aqui, mas só que ele não está entre átomos de carbono, está ligado só a um átomo de carbono. Aqui não, aqui ela está dentro da molécula, ela está no meio da molécula, né, entre dois átomos de carbono. É essa que é a diferença entre homogênea e heterogênea. A presença do heteroátomo entre os átomos de carbono, entendeu? Possui um heteroátomo. Também temos a classificação do tipo normal e ramificada. Quando a gente vê essa classificação normal e ramificada, a gente está querendo falar com respeito à classificação do tipo de carbono. Lembra quando eu dei aquela aula anterior que eu falava de carbono primário, carbono secundário, carbono terciário, quaternário? Pois é, quando você vê normal e ramificada, é com relação
a classificação dos carbonos. Por exemplo, essa normal, ela só possui carbonos primários e secundários. Ó. Pode ver, ó, carbono aqui. O que é, relembrando, o que é um carbono primário? É o carbono que está ligado só apenas a outro átomo de carbono. O secundário é o que está ligado a dois outros átomos de carbono. Ó. Por exemplo, esse aqui é primário. Esse primeiro aqui, ó. Esse aqui é primário, por quê? Porque está ligado só a mais um átomo de carbono. Já esse daqui do meio, esse aqui, ele é secundário. Por quê? Porque está ligado a dois carbonos, entendeu? Então é normal, possui apenas átomos de carbono primário e secundário. As ramificadas, elas possuem pelo menos um carbono terciário ou quaternário, beleza? Então aqui, ó, primeiro carbono que tem esse carbono aqui, ó, ele é primário, certo? Esse aqui é primário, mas ele tem, ó, pelo menos um carbono terciário quaternário. No caso, nessa ligação aqui, a gente tem um carbono terciário, ó, esse carbono bem aqui. Por quê? Porque ele está sendo ligado, ó, a ó, 2, 3. Então, esse aqui esse carbono aqui do meio, ele é um carbono terciário. Então, isso caracteriza essa classificação como ramificada, beleza? Então, por que ramificada? Porque tem tem que ter pelo menos um carbono terciário ou quaternário. Então, essa molécula aqui ela atende a essa característica. E a outra normal, e essa outra aqui normal, por que normal? Porque possui apenas carbonos primários e secundários. Beleza? Então vamos para outra classificação aqui. Nós também temos os aromáticos. Tá? Aromático, ela é aquelas que possuem pelo menos um anel, pelo menos um núcleo aromático. Quando a gente fala de núcleo aromático, a gente vai falar a gente chama de núcleo aromático ou anéis de benzeno. O que é um anel de benzeno? Tá aqui, ó, aqui tem um exemplo bem claro de um anel de benzeno aqui, ó. Tá? Deixa eu marcar aqui com o pincel aqui. Beleza, aqui, ó, pronto. Aqui nós temos um exemplo de um anel de benzeno. Então essas aromáticas, elas podem ser mononucleares, polinucleares, isoladas e polinucleares ou condensadas e polinucleares. Vamos começar com mononucleares. Mononucleares são aquelas que possuem apenas um núcleo aromático. Tá aqui, não tem muito o que comentar não. Ó, tá aqui, ó. Tem um anel benzênico e possui o que? Apenas um núcleo aromático. Polinucleares, o nome já está dizendo. Poli vem de vários, né? Então possui mais de um núcleo aromático. Aqui temos o exemplo aqui de uma com dois núcleos aromáticos. E também tem essa daqui, ó, isoladas. Essa classificação é o seguinte, ela é interessante aqui. A única coisa que eu posso comentar de mais interessante é que ela diz assim, ó, os núcleos aromáticos não possuem átomos de carbonos em comum, mas bem aqui tem um átomo de carbono entre esses núcleos. Mas quando ele fala em comum, é como nesse caso aqui, ó. Porque bem aqui nessa molécula aqui, onde dos exemplos dos condensados, bem aqui nessa ponta aqui, ó, aqui tem um átomo de carbono e aqui também tem um átomo de carbono. Então ele tem átomos de carbono comum entre esses dois núcleos aromáticos. Já nesse daqui não, ó. Tem esse carbono aqui que está ligando os dois núcleos, esses dois núcleos aromáticos, mas eles não são comuns assim aos dois núcleos aromáticos, entendeu? Fica de um lado um carbono ligado a carbono, esse carbono se liga a esse outro carbono, já que não, esse carbono está em comum tanto a esse núcleo quanto a esse outro núcleo aromático. Isso que significa a diferença entre os isolados e polinucleares e condensados e polinucleares. Acho que isso aqui ficou bem claro, não tem muita complicação não, certo? Agora vamos à outra parte aqui. Temos essa outra classificação. Acíclicas de cadeia fechada que não possuem núcleo aromático. São cadeias carbônicas fechadas, né? Mas só que elas não possuem núcleo aromático. Como o núcleo aromático, como por exemplo essa daqui, ó, que eu mostrei que tem esses núcleos aromáticos aqui, por exemplo, esse aqui tem do anel benzeno aqui, tá? Beleza, tá aqui. Elas são classificadas em saturadas, insaturadas, homocíclicas, heterocíclicas, normais e ramificadas. Quando eu
falar nessa classificação de acíclicas, saturadas ou insaturadas, eu estou querendo falar com relação a elas possuem apenas ligações simples entre carbonos. Ó. Aqui tem uma ligação dupla, mas só que é entre carbono e oxigênio, beleza? Tá aqui, ó. Então, só que as ligações entre carbonos, tá aqui, ó, essas ligações aqui entre os carbonos são apenas ligações simples. Já insaturadas possuem pelo menos uma ligação dupla ou tripla entre os carbonos. Como nesse exemplo aqui, eu tenho uma ligação dupla bem aqui, ó. Beleza? Acho que tá dando para ser bem claro. Ó. Os exemplos que eu coloquei são bem objetivos, são bem intuitivos, até mesmo se eu não estivesse explicando, acho que só quem estivesse só olhando o conteúdo que eu coloquei dava para poder entender com bastante clareza. Também temos as homocíclicas e as heterocíclicas. Essas homocíclicas não possuem heteroátomos. Tá aqui, ó. Quando eu digo heteroátomo, é entre o heteroátomo ligação carbono-carbono. Entre um átomo de carbono não tem um heteroátomo. Por exemplo, ó, essa aqui, ó, só átomos de carbono, ligação carbono-carbono, entendeu? Carbono, carbono, carbono. Não tem nenhum heteroátomo aí. Já aqui na heterocíclica, elas possuem pelo menos um heteroátomo. Pode haver mais de um, mas que tenha pelo menos um na estrutura. Aqui nesse exemplo aqui nós temos um enxofre bem aqui, ó, como heteroátomo. Quando a gente fala heteroátomo, eu já comentei, é qualquer átomo que seja diferente do carbono. Pode ser um oxigênio, pode ser um enxofre, pode ser um bromo, enfim, qualquer um outro átomo que não seja átomo de carbono. Também temos as cadeias acíclicas normais e ramificadas. Isso aí é com relação à classificação do carbono novamente, primário e secundário, tá? As normais, elas possuem apenas carbonos primários, ó. Pode ver, ó, esse carbono aqui, ó, possui apenas carbonos primários e secundários. Então, aqui nessa molécula aqui, todos os carbonos são secundários, ó. Pode observar, ó, esse carbono aqui, ó. Esse carbono está ligado a esse carbono e a esse carbono, então ele é secundário. Esse carbono bem aqui, ele está ligado a este aqui e a este aqui. E assim o outro é a mesma coisa. Então, esse daí é normal porque apresenta apenas carbono secundário. Então, para que seja a cíclica normais, ela tem que possuir apenas ligações possui carbonos apenas primários e secundários. Já a ramificada, ela tem que ter pelo menos um carbono terciário ou quaternário. Como no exemplo aqui, ó, pode observar aqui, ó, eu tenho aqui, ó, esse carbono aqui secundário, né, ó, 1, 2. Esse carbono aqui, ele é o que? Secundário, ó, ligado a 1, 2 carbono. Esse carbono aqui, ele é o que? Primário. Mas, ó, possuem pelo menos um carbono terciário ou quaternário. No caso, esse carbono aqui, ó, ele vai ser terciário, porque está se ligando, ó, a um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Ó. Então, nessa ramificada aí, ele cumpre essa prerrogativa aí, que é possuir na sua estrutura pelo menos um carbono terciário ou quaternário. No caso dessa estrutura aí, ela apresenta um carbono terciário, tá? Pessoal, então é isso. Agora eu vou passar aqui, deixar esse exercício para vocês fazerem, tá? Vocês pegam esse exercício aí, copiam e respondam e me mandam. É um exercício bem simples, ó. Considerando os compostos a seguir, aí tem aí, ó, 1, 2, 3, 4, tem 5 compostos diferentes. Aí ele pergunta, letra A, qual deles representam cadeias carbônicas ramificadas? Acabamos de ver agora o conceito, né? Aí a letra B indique o número de carbonos secundários existentes nas cadeias ramificadas. Então vocês vão ver quais são as cadeias que são ramificadas e vão mostrar. Vocês pegam os carbonos secundários e só façam um círculozinho para poder indicar. Essa estrutura aí, elas estão escritas de uma forma tipo assim mais condensada, né? Vocês lembram quando a gente estudou simplificação de estrutura moleculares já lá nas primeiras aulas? Pois é, essa molécula aí
é, ela só está de uma forma diferente dessas que a gente acabou de ver agora anteriormente na aula. Só basta vocês pegar essa molécula aí e reescrever ela, essas estruturas aí de maneira diferente, de uma forma que fique mais clara de vocês poderem olharem as estruturas e poder e poder fazer a identificação das cadeias carbônicas, entendeu? Só tem que reescrever essas moléculas aí de forma diferente que seja mais claro. Ó,